Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance, junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. Eu quero convidar você a abrir sua palavra em Êxodo, capítulo 16, de 1 a 5 e de 9 a 15, que vai falar assim para nós. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês da saída do Egito. A comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: eu farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. No sexto dia, quando prepararam o que tiveram trazido, terão o dobro do que recolhem diariamente. E Moisés disse a Arão: dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: apresentai-vos diante do Senhor, pois ele ouviu a vossa murmuração. Enquanto Arão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel, voltando os olhos para o deserto, eles viram aparecer na nuvem a glória do Senhor. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhe, pois: ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento, e pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabia o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, aqui a gente vê a trajetória de um povo escolhido, um povo amado, um povo que Deus coloca Moisés à frente para tirar do Egito, para tirar da escravidão, e que passa então por um deserto. E num determinado tempo, eles começam a murmurar. Eles têm saudade do seu passado, eles têm saudade daquilo que eles viviam, daquilo que eles faziam, o que eles comiam, o que eles se alimentavam. Eles têm saudade e eles começam então a murmurar contra Deus. Eles começam então a falar mal do Senhor, tivesse nos deixado lá para morrer. Meus irmãos, hoje a palavra de Deus vem falar coisas para nós podermos colocar um pouco dentro da nossa vida em prática, da nossa vida cotidiana, porque muitas e muitas vezes nós também passamos por desertos, nós também queremos que Deus nos tire da escravidão, nós queremos fugir do pecado, nós queremos sair das garras do inimigo de Deus, mas nós precisamos muitas vezes passar por esse deserto para a gente descobrir a providência, o amor, o cuidado, o zelo e principalmente, meus irmãos, a nossa parte de confiar no Senhor. Sabe, é quando nós passamos pelo deserto que nós temos a oportunidade, pelas nossas lutas e dificuldades, a entender que Deus é conosco, que Deus está conosco, que Deus é por nós e que Deus vem ao nosso
encontro todas as vezes que nós recorremos a Ele. Então, o deserto, meus irmãos, na minha vida e na sua vida, não é motivo de tristeza, de angústia. E nós não podemos murmurar contra Deus todas as vezes que nós, por causa de faltas nossas, consequências de pecado, ou porque alguma coisa veio na nossa vida porque a gente não queria que aquilo tivesse acontecendo, mas uma doença, uma morte, o desemprego, a infidelidade, né? Às vezes a gente vê os nossos filhos que não estão indo nos caminhos do Senhor. Ao invés de nós confiarmos, nós começamos a murmurar. Ao invés de nós entregarmos, nós começamos a cobrar Deus, achando que Deus tem que fazer aquilo que nós queremos, do jeito que nós queremos, da maneira que nós queremos, no tempo nosso. E a palavra de Deus nos mostra que não é assim, meus irmãos. Deus, ele escuta as nossas murmurações, sim. Deus, ele escuta tudo aquilo que nós estamos passando, sim. Deus provê todas as coisas, sim. Mas o interessante dessa palavra, meus irmãos, é que Deus, ele vai falar, que ele vai trazer alimento para que aquele povo possa entender que ele é o Senhor, que ele pode todas as coisas, que ele é aquele que é poderoso. Meus irmãos, isso é muito importante para nós, termos essa consciência de quem é Deus. Não pelas coisas que Deus faz, mas quem Ele é. Nós temos que entender isso. Deus, ele pode mudar todas as situações. Deus, ele pode transformar a nossa vida de uma tal maneira que nem nós sabemos o que ele pode fazer pela grandeza dele, pelo poder dele, pela glória dele. A palavra de Deus vai falar que a glória de Deus resplandeceu naquele lugar. E quando nós confiamos no Senhor, a glória do Senhor resplandece na nossa vida. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Aqui esse povo, meus irmãos, tinham Moisés, aquele que estava à frente, aquele que tinha a responsabilidade, o chamado de conduzir um povo. Hoje nós temos Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Aqui as pessoas chegavam a Moisés. Hoje nós podemos chegar a Jesus. Jesus, que é aquele que pode todas as coisas. Jesus, que é o Senhor das nossas vidas. Jesus, que pode transformar o nosso deserto, a nossa fome, né? No momento aonde nós podemos então nos saciar a nossa alma em Deus, saciar também as nossas dificuldades humanas que nós temos, as nossas dificuldades financeiras, né? Aqui o povo estava passando por um momento difícil mesmo. A mesma coisa, isso pode acontecer na minha vida, na sua vida, tanto do nosso, digamos assim, na nossa vida espiritual, como a nossa vida financeira, como a nossa vida familiar, como a nossa vida, meus irmãos, para que nós possamos buscar o Senhor. Deus, ele vem em nosso auxílio, Deus, ele vem em nosso socorro. Quantos de nós muitas vezes estamos sem esperança? Assim como esses homens e mulheres, mas precisamos recorrer à pessoa certa. E hoje essa pessoa para nós é o nosso Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, que só basta nós confiarmos, entregarmos, e na hora certa Ele vem em nosso socorro. Ele sacia a nossa sede, Ele sacia a nossa alma, Ele faz com que eu e você sejamos novas criaturas. Ele cuida de nós, Ele provê todas as coisas. É isso que Deus quer falar para mim e para você. Confia em mim e eu farei na sua vida. Que o Espírito Santo nos ensine a termos essa confiança no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.